bem-vindos ao podcast Viver a Aliança, um momento de casais para casais. E hoje, um dia extremamente especial, a gente está recebendo aqui o Gil e a Andréia. Muito obrigada pelo sim de vocês. A gente sabe o quão difícil é deixar 3 filhos em casa, né? Para reservar esse momento aqui com a gente. Então, muitíssimo obrigada. Muito grande ter vocês aqui. Nós é que agradecemos o convite. E é sempre bom a gente falar um pouquinho dessa vida, né? Porque quem está do lado de lá, muitas vezes, principalmente os mais jovens, eles acham que casamento é só aquele mar de flores e não sabem que a gente enfrenta para manter essa luta, né, amor? Exatamente. Então diariamente. É sempre bom poder contar um pouquinho, ainda mais a gente, né? Todo mundo tá mais acostumado em ver o Gil nas câmeras, né? Eu fico ali nos bastidores, mas quando é para contar a nossa história, a gente faz muito gosto. E esse podcast, eu já me emocionei só ao ler o briefing dele, né? Então, tenho certeza que em casa também todo mundo vai adorar conhecer um pouquinho mais da história da Andréia e do Gil. Então, conta pra gente, né? Quanto tempo de casado, como que vocês se conheceram? Vamos lá. Faz aquela apresentação que a gente sempre faz. A gente brinca sempre nos encontros de casais, né? Eu sou o Gil da Déia. Eu sou a Déia do Gil. Nós temos 3 filhos, o Miguel, o Rafael e a nossa Gabizinha. Eu ia deixar para você falar o nome da Gabi. Nós estamos casados há 15 anos, 2 meses e 28 dias. Olha, 15 anos, 2 meses, 28 dias. Contadinho na ponta Ele do sempre lápis. faz essa parte da apresentação com os números. Eu também sou horrível. Eu fico com o número de filhos que é mais fácil. Por enquanto, só 3. Na graça de Papai do Céu. E vocês se conheceram na igreja? Sempre foram da igreja? Como que é? Não, Yarin, a história... Eu venho de uma família super complicada, né? Meu pai, ele casou 5 vezes, morreu sozinho. Minha mãe também casou 4 vezes, está solteira hoje. Minha vida sempre foi uma bagunça, né? Morei na casa dos outros de favor muito tempo. Passamos um tempo também morando em Rondônia. E durante esse período, né, principalmente o tempo que eu passei morando na casa dos outros, a gente sabe, né? Quem já morou de favor na casa de alguém sabe que você, por mais que te tratem bem, não é a sua casa, não é o seu cantinho. E muitas vezes eu me peguei rezando à noite, né? 14, 15 anos, lembro como se fosse hoje, pedindo a Deus para ter uma família, para ter esposa e filhos, para que eu pudesse mostrar o que era ser um pai, né? Meu pai abandonou a gente muito cedo, apesar de tentar recuperar esse tempo depois, mas eu senti muito essa falta. Eu e meu irmão, minha mãe sozinha, morando em Rondônia, criando nós 2. Ela trabalhava de manhã e de tarde na prefeitura, à noite ajudava como merendeira, quando chegava em casa ia fazer empada para a gente vender no outro dia. Nossa. Então eu com 9, 10 anos ia para o meio da rua vender empada de bandejinha com meu irmão 11 meses mais novo que eu. E eu via aquela luta toda, falava, gente, Deus, a única coisa que eu quero é a oportunidade de mostrar como é que um pai deve se comportar, como é que um marido deve se comportar. E nesses meus pedidos, Deus começou a preparar uma pessoa para mim, né? Eu brinco que o maior presente que eu ganhei na vida foi a minha esposa, porque graças a ela meus filhos vieram juntos, né? Hoje eu tenho 3 arcanjos em casa. Eu tenho o meu Miguel, o meu Rafael, a minha Gabizinha, e abaixo de Deus e Nossa Senhora eu devo essa mulher que está aqui com a gente. E aí, no meu caso, a minha família é o contrário, né? Assim, bem diferente. Eu venho de uma família que sempre teve, né, casamentos muito fortalecidos. Eu tive a oportunidade de comemorar com os meus bisavós os 60 anos de casados, bodas de diamante. Meu avô, né, quando era vivo também, ele já estava ali, já tinha passado dos 40 anos de casados com a minha avó. Meus pais fizeram ano passado 40 anos de casados também. Então, assim, exemplos que eu sempre trouxe perto, assim, né? E eu sempre pensei, eu falei... eu brincava, né? Minha mãe falava assim, me incentivava a estudar, a viajar, a morar fora. E eu, na minha cabeça, eu falei, gente, só tem um plano pra mim. Eu quero casar, ter meus filhos e viver feliz pra sempre, sabe? Assim. E olha que interessante, assim, né? Uma experiência de vida, de família, completamente diferente, mas os desejos eram os mesmos, né? Sim. A gente tem o poder de escolher, de ver aquele exemplo e falar, poxa, esse é o exemplo que eu não quero, esse é o exemplo que eu quero. Pô, que interessante. E muitas coisas assim que a gente vê, né? Porque se eu conhecesse o Gil, sabendo como era a vida dele
como ele cresceu, como ele viveu a juventude, e ele olhando a mim assim, provavelmente não haveria coisa em comum, nunca vai dar certo, porque eram interesses completamente diferentes. E aí vocês perguntaram como a gente se conheceu. Eu fui trabalhar como estagiária numa TV e ele também trabalhava nessa TV. E a gente começou a se conhecer lá. E aí, por uma coincidência, a gente se aproximou, porque a gente, né, se tornou amigo e eu fui convidá-lo para o meu aniversário, para a minha festa de aniversário. Ele falou, que pena, não vou poder ir, porque eu também vou comemorar meu aniversário. Eu falei, não brinca. Aí eu falei, quando é seu aniversário? Ele, 17 de março. Eu falei, não, o meu aniversário é dia 17 de março. Aí eu falei, gente, não é possível. E aí, com essas brincadeiras, com essas coisas, aí eu falei, e o Gil brinca, né? Ele falou, nossa, Deus mandou uma pessoa que nasceu no mesmo dia. Eu pedia sinais, né? A gente sempre pede, falou, Deus, me dá um sinal que essa é a mulher certa. E Deus deve ter mandado outras mulheres certas ao longo do caminho. E a gente deixa passar, né? Você tá mais jovem, você vai naquela bagunça. Ele falou, cara, não sei mais o que eu faço com esse moleque. Ele não enxerga. Ele não enxerga. Eu vou mandar a mulher que nasceu no dia dele, que é para ver se ele entende. Que é ela. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Falou, meu Deus, obrigado. Agora eu entendi. Era isso que eu precisava, né? Que bom. E aí, ainda no tempo das mensagens do Gmail, né? Eu tentava trabalhar, ela ficava mandando mensagem para mim o tempo inteiro, atrapalhando o meu trabalho. É bem minha cara mesmo. Tentando me conquistar, até que um dia coincidiu. Eu acabei um namoro de quase 3 anos, ela acabou um namoro também. E quando nós nos vimos sozinhos, falou, vamos tentar, né? Vamos ver o que é que acontece. A gente, no começo, queria namorar escondido, até para trabalhar juntos. Nós marcamos de ir para uma festa no Rotary, né, amor? Foi uma festa junina, no Country Club. Aí um beijo escondido atrás da barraca do cachorro quente, passa alguém da TV e fala, eu tô vendo! E aí não tinha mais como esconder, a gente começou a namorar. E foi muito rápido, porque 8 meses eu pedi a André em casamento. Nossa. Né? 8 meses de namoro. Eu já pedi na época da formatura dela, ela formou. Aí teve a missa, eu já ia pedir no dia da missa, estava com a aliança no bolso, não faltou coragem. Aí teve a perna tremeu. No dia da colação de grau, falou, tem que ser hoje, né? Aí reuni a família dela, reuniu a minha família. Acho que a mãe dela sem entender o que é que a minha família estava fazendo na colação de grau. E na hora do discurso, ela foi falar, eu pedi licença e pedi a André em casamento. Eu tenho um vídeo muito engraçado, que a mãe dela tá tomando uma caipirinha na hora, acho que ela engole o limão. Ela faz uma cara, porque ela tinha outros planos para a Andréia, né, amor? E assim, não que ela não quisesse, né? Sim. Mas eu era muito nova, eu tinha acabado de formar. Então, agora nós como pais, a gente consegue entender, né? Você fala assim, poxa, investi tanto aqui na educação, investi em tantos planos, né? Pode usar essa educação, tudo que aprendeu, pode viajar, pode conhecer o mundo, porque é isso, né? A gente como pai, a gente quer sempre que os nossos filhos tenham oportunidades melhores que a gente teve, né? Então, hoje eu entendo. Na época, eu falava assim, meu Deus, por que ela tá contra? Mas assim, hoje analisando, 8 meses é muito rápido, né? Assim, é muito rápido. E nessa brincadeira, eu já era da igreja, porque mais novo, eu era muito bagunçado, né? Eu comecei a trabalhar com jornalismo antes de entrar na faculdade. Eu trabalho com jornalismo desde os 14, comecei no rádio. E aí passei em comunicação lá na Paraíba e já fui chamado para trabalhar numa emissora de TV fazendo um programa policial. Então eu acostumei a ver a desgraça do mundo e achar aquilo normal, né? E um dia Deus preparou uma armadilha. Eu comecei a namorar uma menina lá em João Pessoa e ela vivia me chamando, falou, Gil, vamos fazer encontro de jovens, vamos participar. Falei, cara, esse Deus que está aí nunca me deu nada, sabe? Eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, tudo que eu consegui... Vendendo empada. Tudo que eu consegui foi lutando. E eu vou parar um final de semana para rezar? Eu nunca vou fazer isso. E aí um belo dia, faltando uma semana para começar o encontro de jovens, ela me ligou dizendo que tinha feito minha inscrição. E eu comentei, olha, você perdeu dinheiro, porque eu não vou participar do encontro. Eu só tenho uma condição de participar desse encontro, eu ser demitido até sexta. Eu falei isso na segunda, né? Mentira. Na terça-feira de manhã, eu recebi uma ligação de um policial dizendo que tinha uma situação lá em João Pessoa. E na época eu já trabalhava, apesar de muito novo, já trabalhava como executivo de TV, no jornalismo. E aí eu coloquei aquela matéria no ar, era a morte de um secretário de Estado lá da Paraíba, tudo mais.
E foi uma repercussão, assim, a audiência na hora foi maravilhosa. Sim. Só que era uma imagem muito forte, né? Por mais que nós estivéssemos num programa policial, a imagem foi muito forte e a família ligou reclamando na TV. Quando eu cheguei para trabalhar na quarta-feira, me chamaram para conversar e disseram que eu estava demitido. E aí eu liguei para a Iraína, que era essa menina, e falei, Ira, você não sabe o que aconteceu. Ela começou a rir no telefone, falou, você foi demitido. E eu comecei a chorar, falou, você está rindo, né? Eu falei, poxa, a única coisa que eu tinha, esse Deus tirou. Aí ela falou, mas ele tirou com um propósito. Nossa. Você não falou que só iria se fosse demitido? Ele tirou seu emprego para você fazer o encontro. E aí, graças a Deus, depois desse encontro eu não parei mais. Cheguei em João Pessoa no dia 24 de junho de 2000, né, às 10h30 da manhã, em Brasília, perdão. Às 11h30 eu estava na São Miguel Arcanjo, lá na Asa Norte, perguntando se tinha grupo jovem. Né? Olha. Então a gente já criou o grupo jovem da igreja, que estava, na verdade não criou, mas deu uma acelerada porque ele já estava começando. E a André, ela sempre teve essa vontade de participar, mas a família não incentivava. Eu desde pequena, eu falo que eu tinha um chamado, sempre senti esse chamado, mas eu não sabia como atender. Então, assim, a minha família é de Cristalina, né, e a casa dos meus avós é de frente para a igreja. E todas as vezes eu fui atrás de primeira Eucaristia na minha escola, fiz na escola. Quando foi para fazer crisma, foi no meu condomínio, eu que fui atrás sozinha. Ninguém falou assim, vai fazer, né? Porque normalmente a gente vai e convida. Sim. Mas eu que fui atrás. E todos os natais que a gente passava em Cristalina, eu falava pro meu avô, eu quero ir na missa de Natal. Então, o que ele fazia? Meu avô já tinha sido seminarista, então naquela época, né, tinha muito aquela prática, quando a pessoa não tinha muitas condições, ia pro seminário ali meio que para sobreviver e tal. E aí meus avós se casaram e meu avô não tinha também esse costume de ir para a igreja. A minha avó acabava ajudando porque a igreja estava ali na frente, mas não era aquela coisa todo mundo vai à missa, não tinha nada disso. E eu sempre tinha vontade. E era naquela época que ainda tocava o sino, tocava as músicas chamando para a igreja. E eu achava aquilo o máximo. Eu acordava, eu ia. E aí na missa de Natal era muito interessante, porque meu avô, ele abria o portão, ele via eu atravessando a rua pequenininha, eu ia à missa sozinha. E ele falava assim, a gente só vai rezar no Natal quando a Andréia voltar da missa. Aí ele ficava, quando tocava a última música, ele ficava no portão, via eu atravessando a rua, quando eu chegava a gente rezava. Então eu fazia sempre isso e todo Natal eu ia sozinha. E aí eu falava assim, gente, é um chamado. E a minha avó paterna, ela também educou todos os filhos na fé e tudo, só que eles não seguiram. E ela me apresentou Maria. Então a primeira imagem que eu tive de Nossa Senhora foi da minha avó Terezinha. E eu achava linda aquela imagem. Eu não sabia rezar direito. E eu tinha aquela imagem sempre muito querida, era a Nossa Senhora da Saúde que ela me deu. Depois eu fui descobrir, eu nem sabia qual era, né, o título de Nossa Senhora, não entendia. E aí, sempre tive esse chamado, gostava. Teve uma época que eu lembro, aos 13 anos, eu amava a aula de religião, que eu estudei numa escola católica, e eu encenei Nossa Senhora de Fátima. E aí depois eu fui descobrir que essa minha avó era devota de Nossa Senhora de Fátima. Meu pai nasceu dia 13 de maio, foi consagrado a ela. Então, assim, a gente vai descobrindo coisas e isso foi sempre muito forte. Então, quando eu conheci o Gil, eu já tinha uma vontade muito grande. A minha vizinha era do Segue-me, ela me dava os CDs com as músicas da igreja, porque, assim, ela chegou a me convidar, mas não tinha como eu participar. Então, ela copiava os CDs na época, me passava, eu gostava das músicas. Apaixonada por Banda Dom desde aquela época, assim, copiando CD. E aí, quando eu conheci o Gil falou que participava da igreja, eu falei assim, gente, brilhou. Isso que eu precisava, né? Eu falei, meu Foi Deus, só pra ela. Falei, é ele, eu preciso ir pra lá. Então, assim, aos poucos eu fui entrando na rotina, assim, ele me levava, comecei a participar da liturgia, aí depois eu implementei a pastoral da comunicação lá na igreja, que sempre foi um chamado mais forte. Rala. Sempre gostei muito. Participei de Encontro Nacional de Pascom. Participei também quando veio a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora da JMJ também. Eu estava ali sempre misturada na equipe de coordenação, Congresso Eucarístico. Então, assim, foi um start por meio dele que eu fui descobrindo coisas assim. Eu falava, gente, que legal, era muito mais do que eu esperava. De um levar assim. o outro, assim, né? E foi justamente nessa época, ainda no período do noivado, que começaram as intercessões de Nossa Senhora, as intervenções de Nossa Senhora na nossa vida.
nós nos dedicamos a Nossa Senhora Aparecida durante todo o período de noivado. Então, todas as missas a gente colocava intenção para ela. E isso foi passando. E a nossa igreja, na época, era uma igreja da Arquidiocese Militar. Era dedicada a Nossa Senhora Rainha dos Militares. E no dia do nosso casamento, eu cheguei mais cedo à igreja. Tinha uma imagem gigante de Nossa Senhora Aparecida na frente do altar, que a gente não tinha essa imagem lá. E a gente queria ter casado no dia 12 de outubro, mas como era um dia de semana, a gente acabou casando no dia 10 de outubro. E no dia do casamento eu chego lá, tem essa imagem, eu chego para uma das irmãs, falo, nossa irmã, que legal, a senhora, onde foi que a senhora arrumou essa imagem de Nossa Senhora para o nosso casamento? E a irmã falou, não foi a gente que arrumou não. Teve um evento hoje mais cedo, e eles deixaram de presente para a gente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, no dia do nosso casamento. Aí a irmã falou, vocês não passaram 8 meses convidando? Ela veio. Olha, então, cara, arrepio. não, é impressionante. E esse foi só o primeiro de vários, porque a gente passou 2 anos tentando engravidar. E não vinha, porque era uma vontade nossa ter esse filho, e o filho não vinha. E aí, no Dia das Mães de 2012, né, a Dedéia recebeu um presente de Nossa Senhora. E aí foi exatamente quando eu tava tendo esse movimento, né? A gente estava recebendo a Cruz Peregrina, o ícone de Nossa Senhora por conta da JMJ, e eu estava responsável pela coordenação de comunicação da Arquidiocese Militar, né? Então, a gente foi, aí foi super bacana, porque a gente foi de papa móvel, aquela coisa, momentos de oração e tudo. E eu fiz uma oração encostando no ícone de Nossa Senhora, e eu falei, poxa, mãezinha, eu queria muito ser mãe, é o sonho da minha vida ser mãe. Eu entendo que pode não ser o momento, mas se for da vontade de Deus, eu gostaria muito que isso acontecesse. E era dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, aniversário do meu pai. Meus pais estavam em Portugal também, tinham ido em Fátima. E aí, quando a gente foi para a igreja, eu já estava super cansada. Nessa época, a gente já era ministro da Eucaristia. E quando eu cheguei, a gente tem um casal de amigos muito queridos, são militares, não moram mais em Brasília. E eles tiveram gêmeos. E o menino nasceu perfeitamente e a menina nasceu com uma condição rara. Então, ela não crescia, tinha várias dificuldades, né, de saúde. E era uma menina, sempre foi uma menina muito especial, né? Sim. A gente chamava ela nossa anjinha, a Aninha. Quando eu cheguei na igreja nesse dia para servir, ela me parou, ela falou, tia André, eu quero falar com você. Ela baixou a tinha assim. Aí eu falei, meu amor, a tia André tá arrumando aqui a missa, não sei o que. Ela, não, é rapidinho. Nossa Senhora pediu para entregar essa rosa para você, me entregou uma rosa branca. E eu falei assim, mas por que essa rosa branca? Ela, feliz Dia das Mães. Aí eu falei, não, Aninha, a tia Andréia não tá grávida, não é mãe. E aí eu falei pro Gil, nossa, que estranho esse negócio da Aninha, né? E aí passou, fomos pra casa, e quando foi na segunda-feira, o Gil foi pro futebol, ele sempre jogava futebol à noite, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e tava na época, mais ou menos ali, a gente tava tentando, falei, cara, vou fazer um exame de farmácia, né? Sei lá, fiquei agoniada com isso. Comprei aqueles exames, nunca tinha feito, afoguei o exame no xixi, o negócio não dava certo. E aí, no segundo exame, eu comprando escondido, eu não tinha falado pra ninguém, o negócio começou a dar positivo. Falei, não é possível. Aí comecei a ficar nervosa, e eu sou muito cética. Tem um amigo meu que brinca comigo, ele falou, nossa, mas se você deixasse Deus agir e parasse de questionar, ele podia fazer muito mais coisas. Mas eu sempre tô ali, quero provar com unhas e dentes que aquilo não foi algo humano. E aí eu fui no dia seguinte, fui no Sabin, e aí fui fazer o exame. Foi bem a época que eles implantaram o aplicativo, né? Eu falei, deixa eu ver se esse negócio vai funcionar. Fui trabalhar e tudo, o aplicativo tocou, e eu falei, meu Deus do céu, é o resultado, vou olhar. E aí eu fui sangue frio, abri, era positivo. E eu falei, meu Deus do céu, socorro. Queria ligar para Deus e o mundo. E eu falei, vou ficar quietinho. Consegui sair na hora do almoço. Comprei um bodezinho que tinha umas asinhas de anjo. Escondi numa caixa. Aí mandei mensagem para ele. Falei, amor, que horas que você vai chegar? E ele tava na igreja, porque era terça e era o terço dos homens que ele participava. Do terço dos homens na época. E eu falei assim, então tá bom. Quando você chegar em casa, você vai ter uma surpresa. E aí, deixa que ainda no terço, antes dela me ligar, a gente sempre sorteava a imagem da Mãe Peregrina no final do terço. E adivinha quem ganhou nesse dia?
Você. Eu ganhei no sorteio. Caramba. Mais de 50 homens, eu ganhei no Uma sorteio. sequência. E aí ela me ligou e falou, eu tenho uma surpresa pra você. Eu achava que era um relógio, né? Que eu adoro relógio. Foi o relógio mais caro que eu ganhei na vida. E aí eu falei pra ela, eu também tenho uma surpresa pra você. Quando eu chego em casa, a gente morava no Cruzeiro na época, quando eu chego em casa, que ela abre a porta, que eu tô com a imagem da mãe peregrina no braço, essa mulher começa a chorar. Fala, amor, o que é que foi? Ela, não, nada não. Aí me deu uma caça ao tesouro para fazer em casa, né? E aí eu comecei achando que era o relógio, o crente abafando que era o relógio. Comecei a procurar e tal. E cada lugar tinha uma pista, né? Inclusive quase que deu BO porque ela escondeu uma das pistas dentro do meu videogame, né? Imagina se quebra a agulha, Nossa. né? Imagina o BO que ia ser. Aí quando eu cheguei no último, uma caixinha branca, né? Uma caixinha de sapato. Será que o relógio tá leve? Eu balancei a caixinha, não fez barulho, né? Eu já comecei a preocupar. Quando eu coloquei a mãozinha dentro, que eu senti, cara, sabe que é gelado os pés, a cabeça, assim? Aí eu tirei, quando eu vi a imagem do anjinho, eu sabia que, eu tinha certeza que era o Miguel. E aí o tempo foi passando, o Miguel nasceu, graças a Deus, saudável. E no dia do nascimento dele, um grande amigo nosso, Padre Mônaco, estava em Roma, né? Aí quando a gente mandou para ele a mensagem do nascimento, o padre fez um post fantástico, né? Hoje nasceu Miguel, guardião da igreja. Então assim, para a gente foi algo fantástico. E o tempo foi passando, a gente começou naquela rotina de paz e trabalho e tudo mais, e mais ou menos nesse período eu virei apresentador, né? Virei apresentador de televisão na emissora que eu trabalhava, e a rotina cada vez mais puxada. Eu acordava 3 horas da manhã, voltava para casa às vezes 7, 8 horas da noite, praticamente não conseguia acompanhar esse período de gestação, mas eu estava no parto, ajudei a cortar o cordão, e um dos momentos mais lindos da minha vida, porque eu cantava toda noite pro Miguel. Eu não canto nada, tá, gente? Mas eu encostava na barriguinha dela. Às vezes ela estava dormindo quando eu chegava. Aí eu começava, vem meu ursinho querido, meu companheirinho. Eu cantava toda noite. Às vezes eu abria o celular porque eu não sabia a letra, né? E no dia que o Miguel nasceu, isso foi muito legal. Nasceu chorando, aquela força no pulmão, e eu comecei a cantar na sala de parto, né? Ele parou de chorar na hora. E começou a procurar, assim, com o olhinho ainda fechado, procurar de onde vinha. E eu digo para você, a mulher, acho que quando ela descobre que está grávida, ela já tem o start de ser mãe. Sim. O pai não. O pai é na hora que a gente vê, que a gente corta o cordão, que a gente sabe que é nosso, aquela coisa toda ali, acho que naquele momento a vida transforma. E mesmo assim, eu continuava naquela correria, porque eu queria dar para os meus filhos o que eu não tive. Sim. Né? Eu não tinha brinquedo caro, não tinha roupa cara, não tinha nada disso, né? E eu trabalhava feito um condenado e fui nesse rojão até os 8 anos do Miguel. Você achava que era isso que eles precisavam, né? Como a gente erra, né? Muito. E eu chegava naquela correria até que um dia o Miguel chegou para mim, num domingo, um raro domingo que eu estava em casa, no café da manhã. O Miguel, ele é assim, ele é batata, né? Ele fala umas coisas absurdas pra gente. Eu acho que ele que devia ser o Gabriel, o mensageiro, que ele traz uma mensagem. Aí no meio do café da manhã o Miguel virou para mim e falou, pai, por que é que você só sorri na televisão? Nossa. 8 anos. Nossa. Porque em casa o tempo inteiro eu estava de cara fechada, ele queria brincar, eu estava cansado, ele fazia alguma coisa, já era bronca, era brigando, discutindo com a Dedéia, discutindo com eles. E naquele dia eu comecei a refletir, gente, alguma coisa está errada. Uma semana depois eu fui demitido. Né? Eu fui demitido e, ao contrário do que muita gente pode imaginar, eu não fiquei triste. Eu ganhava um mega salário, eu ganhava muito bem. Os meus meninos com 7, 8 anos foram para Disney. Né? Eu vim sair da Paraíba com 21 anos, 23 anos. E aquilo ali, eu cheguei em casa para contar para elas, o que é que você está fazendo aqui 10h30 da manhã? Eu fui demitido. E ela começou a chorar, e ela chorava, e eu não conseguia chorar. E ela ficava preocupada, achando que eu estava guardando, mas não é isso. É porque eu sabia que se dependesse de mim, você nunca ia parar. Eu não ia largar nunca. Foi Deus que tirou. Deus tirou aquele emprego naquela hora, só que ele falou assim, eu não vou te desamparar, porque no mesmo dia que eu fui demitido, eu fui contratado em outro lugar, para ganhar 1/5 do que eu ganhava. Mas eu podia chegar às 8h30 da manhã, 1h da tarde eu estava em casa.
Então, assim, eu comecei a ter vida com os meninos. E aí, esse período foi muito engraçado, porque eu quase matei André do coração. Não, ele chegava, como eu já estava acostumada, tantos anos ele acordando de chegava. madrugada, né? Ele acordava de madrugada. Eu acordava, ele nunca estava na cama, assim, né? Então, toda a rotina dos meninos, tudo. Aí, nessa semana, eu estava muito abalada, né? Porque você fica assim, meu Deus, né? Uma vida com essa agora, rotina, né? o que vai ser? Tem rotinas que a gente não está acostumada, a gente sabe, né? Tem coisas que eu faço, aí eu faço de um jeito, ele faz com os meninos do outro. E aí, quando foi essa semana, eu tava dormindo. E aí, de repente, sabe quando você sente, assim, aquela sensação de que tem alguém? Eu abri o olho, ele tava parecendo um fantasma, parado, assim, me observando. E eu falei, meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui? Aí ele... eu tava só te observando. Eu falei, meu Deus, arranja outro jeito de me observar. Você me assustou. Me avisa, né? Não tô acostumado com você aqui nesse quarto. E é engraçado, né? Porque imagina, a esposa virar para você e falar, não tô acostumado com você em casa. Né? Quer dizer, eu não estava presente para os meus filhos e eu não estava presente para minha esposa. E vocês já tinham 2 filhos nessa época? Nós já tínhamos o Miguel e o Rafael. Né? Rafael. Nós já tínhamos o Rafinha, né? Que a gente fala que é o nosso abraço da cura, né? Ele é uma coisa fantástica, um amor assim, não que os outros não tenham, mas o carinho dele é algo diferente. E aí o tempo foi passando, né? Eu fui demitido em junho de 2020, quando foi em novembro, para ser mais exato, no dia 2 de novembro de 2020, eu comecei a passar muito mal, né? Nós estávamos indo para Cristalina no dia. Eu comecei a passar muito mal, muita cólica. E como eu tive prisão de ventre a vida inteira, eu achava que era tranquilo. Comprei um remédio, tomei, passei o fim de semana. Só que as dores, elas iam aumentando muito, 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 muito. E quando nós voltamos para Brasília na segunda-feira, eu não aguentei de dor e fui para um hospital. Perdão. Quando eu cheguei no hospital, os médicos fizeram tomografia, tentaram fazer uma lavagem para saber o que estava acontecendo e não conseguiram fazer lavagem. E a tomografia mostrou só uma obstrução, isso na opinião dos médicos. Não, é só uma obstrução, dá um remédio para ele e depois você volta. 4 dias depois eu voltei para o hospital, me acabando de dor. De novo, tentaram fazer lavagem, não conseguiram, me deram remédio e voltei para casa. E ficou nesse negócio de idas e vindas ao hospital até o dia 27 de novembro daquele ano. E eu estava morrendo de dor. O médico tinha marcado uma colonoscopia para fazer, eu tomei todo aquele preparo e em momento nenhum eu tinha ido ao banheiro, né? Quem já fez colonoscopia sabe que você passa uma madrugada de rei. Exatamente. E eu não tinha ido ao banheiro. 10 horas da manhã eu liguei para o médico, doutor, é normal não ter ido ao banheiro até agora? Ele falou, cara, corre para emergência que tem alguma coisa errada. E aí eu fui para o hospital, acabei indo até para o hospital errado, que não aceitava o plano que a gente tinha na época, tomei uma bronca dela, que teve que pagar o hospital. E no meio da noite eu estava passando muito mal, ela conseguiu uma ambulância e me levou para um outro hospital e já tinha feito várias tomografias e ninguém dizia o que era. E aí a mãe dela convidou um médico, que é amigo da família, que já acompanha minha sogra há muito tempo. Na hora que ele olhou o primeiro exame, ele falou, opera agora, isso é um tumor. Opera agora. Ele nem tinha a prática de operar nesse hospital, ele não trabalha nesse hospital. Mas ele ligou para o dono e perguntou, olha, eu vou operar, posso operar? E aí eu subi, fiz a cirurgia, foram 4 horas e meia de cirurgia. Eu entrei pesando 84 quilos, saí com 72. Né? E nessa cirurgia ele tirou um pedaço do meu intestino e eu comecei a usar bolsa de colostomia. Só que a parte mais complicada desse negócio não foi a minha, foi a dela. Né? Porque ela que pegou um pedaço do meu estômago, né, do meu intestino, e saiu para descobrir o que é que eu tinha. Não, e foi tudo foi muito abrupto, né? Porque você não sabe o que está acontecendo, aí você larga as crianças pequenas, aí vai para um hospital, fica naquela expectativa, e aí foi literalmente isso. O médico, ele passou horas numa cirurgia, não sabia o que estava acontecendo, estava só eu e a minha mãe. Quando ele saiu da cirurgia, ele falou, olha, ele está com a bolsa de colostomia, a gente achou um tumor mesmo, grandes chances de ser um carcinoma e tal, num estágio 4, já super avançado, e assim, foi tudo goela abaixo, assim, e ele falou, você vai receber aqui também
vão trazer para você um pedaço do intestino, material para você levar no laboratório tal, e de repente eu me vi, assim, sozinha com um pedaço dele, assim. Teve uma hora que eu olhei, assim, eu tava na rua procurando um laboratório, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não tinha caído a ficha, né? E eu falei, meu Deus, o que vai ser daqui pra frente, né? Foi um susto enorme, assim. E depois disso, e a gente passa, né? Passa por tratamento, é aquela coisa de descobrir o que está acontecendo e busca médico A, B, C, ver possibilidades. Ainda saiu ali. Ele sempre... Eu sou, assim, mais casca grossa nessas coisas de médico ou de emergência, porque eu só desespero depois que passa tudo, né? Então, assim, eu sou muito resolutiva com as coisas. Então, ele saiu do hospital, a minha cabeça tava, eu preciso pensar qual a melhor forma de comunicar isso para os meninos, eu preciso aprender tudo, porque eu sou assim, se eu acho algum interesse, eu tenho que virar especialista naquilo. Então, na hora que falou, ele tá com bolsa de colostomia, eu comecei, no tempo que ele estava na recuperação da cirurgia, eu já estava pesquisando todas as marcas, assistindo vídeo de como trocava a bolsa de colostomia, e ele, assim, ele não queria nem mostrar, ele não queria nem que eu encostasse nele, e chorando, e ele, amor, você não precisa ficar aqui comigo. Eu falei, como assim você não precisa ficar aqui com você? A gente, né, fez um compromisso ali diante de Deus, na saúde. Você não precisa passar por isso comigo. Você não precisa e ele falando isso repetidamente, eu falei, você não tá entendendo, eu não vou sair daqui, eu não vou. Tanto que, assim, eu fui trabalhando isso com os meninos, né, cada um respondeu de uma maneira. Então, assim, o Miguel, né, o maior, ele já é muito parecido comigo nisso, meio que abraçou, ele virou meio que enfermeiro, também queria saber tudo, e ele super constrangido, e eu falei, não tem constrangimento, a gente vai aprender a fazer isso aqui juntos, e se você ficar com essa bolsa de colostomia pro resto da vida, eu vou ajudar, eu não vou colocar ninguém aqui para cuidar de vocês, sou eu, foi o compromisso que eu fiz. Então, assim, e nesse meio tempo a nossa família, né, principalmente os meus pais, muito preocupados comigo. E eu falei, cara, a preocupação comigo não é agora. A preocupação é com ele e com os meninos. E o Rafinha era muito pequeno, né? Então, assim, ele também, diferente do Miguel que quis ajudar, ele já teve um comportamento diferente, assim, meio de... Ele se retraiu, rejeitou um pouco. Ele falava assim, nossa, papai, que é isso? Tá saindo cocô da barriga eca? Então, assim, não abraçava, ficava com medo. E ele sempre pulava no Gil e tudo. Então, assim, foi um período muito delicado, né? De ter que lidar com tudo. Né? Porque é uma criança, né? Não tem discernimento do que está acontecendo. Né? E aí, nisso, a gente sempre vê, assim, né? E eu sou muito tranquila com isso também. Mas, assim, quando a gente vê a história de uma pessoa que é diagnosticada com qualquer doença, naturalmente as pessoas focam e têm aquele olhar mais acolhedor, às vezes um pouco de dó, às vezes compaixão. São vários sentimentos que surgem a partir daí. Mas muito em relação à pessoa que está doente. Mas tem toda uma base por trás que precisa funcionar para que as coisas, né, que a vida continua. Não dá pra gente parar e falar assim, a gente vai viver só em torno da doença. A gente tem que viver também em torno da vida, porque é isso. Enquanto a gente está respirando, a gente tem que pensar em como que a gente vai viver o melhor possível nisso, né? E aí eu lembro que nesse dia eu escrevi um texto que eu guardei, porque todo mundo ficava assim, mas como você tá se sentindo? Eu falei, gente, tô bem, a gente vai enfrentar isso. Mas intimamente eu escrevi um texto, assim, como se eu estivesse conversando comigo mesmo, conversando com Deus, de aquelas coisas, né? Então, assim, por que a gente sempre questiona, né? Por que com a gente? Por que nesse momento? Por que isso está acontecendo? Por que com a gente, né? Sempre tem que ter alguma coisa difícil no caminho, assim. Claro, depois a gente entende que a vida do cristão é isso, né? A gente tá aqui, nessa vida aqui, a gente tá só na batalha, construindo o nosso caminho ao céu, né? Mas, assim, você questiona, não tem como, é a parte humana, né, que a gente tem. Então, eu ficava assim, eu escrevi esse texto e, assim, com muito medo, né? Porque é a hora que você começa a pensar e num sentimento até de negação, mas de projeção também, eu começava a pensar, gente, o que eu vou fazer sozinha com 2 filhos, né? Como que eu vou viver? Eu vou viver aonde? Eu vou precisar da ajuda das pessoas? Eu tenho a minha independência com o Gil,
que vai ser da nossa vida? Então, assim, você vai pensando num cenário positivo, mas intimamente você vai criando ali mecanismos de defesa e projetando cenários de o que você faz? Como que eu vou me comportar, né? Eu passei quase 6 meses para conseguir falar a palavra câncer. Era muito difícil, porque era um câncer bem avançado, mas que, graças a Deus, ele ficou concentrado num lugar só. Era um tumor específico que não deu metástase. Ele estava naquele canto. Ele fechou o intestino. E aí, com o tempo, conversando com o meu pároco, com o padre Ricardo, que é um anjo que Deus colocou na nossa vida, ele falou o seguinte: ele já teve câncer também, teve um câncer de pele quando era mais novo, quando estava no seminário, e ele estava falando: Gil, você já parou para pensar que esse câncer que você teve, ele é super silencioso? Quem descobre normalmente, descobre quando já está, não tem mais o que fazer, é cuidado paliativo. E o seu, apesar de estar avançado, ele estava num lugar só. Ele fechou o seu intestino, você só descobriu o tumor porque ele fechou o seu intestino. Deus colocou esse câncer como um sinal de aviso para você. Ele fechou o teu intestino para salvar a sua vida. E aí eu comecei a pensar de outras formas, né? Comecei a ver de outras formas. E teve uma coisa muito bonita que ele falou na homilia, e que eu guardei isso para mim. E eu falo isso com frequência. Você que é cristão e está aí se perguntando por que comigo, por que está acontecendo isso comigo, não é por acaso. Deus está colocando provação na tua vida para que você fique em alerta o tempo inteiro. O cristão de verdade, ele não tem pausa. E aí ele falou essa palavra que virou o meu norte. Deus não dá trégua para quem ele quer por perto. Então é o tempo inteiro esse tipo de provação. E tem uma música fantástica que eu sou apaixonado, que o refrão dela, ela fala isso, né? Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. E nós fizemos um objetivo de chegarmos ao céu juntos, né? O casamento é isso, Pode não ser ao mesmo tempo, mas quem chegar primeiro fica esperando o outro lá em cima. E eu falo muitas vezes, eu falava isso para os meninos: eu sei que eu estou no meu tempo extra já. Meu tempo aqui já foi. Deus me deu mais um tempo, talvez para consertar o que tinha de errado. E nesse consertar o que tinha de errado, no meio desse tumulto todo, a gente perdeu o plano de saúde, né? Porque o nosso plano era da Andréia, a Andréia foi exonerada, perdeu o plano, a gente entrou na justiça para tentar manter e continuar pagando durante o tratamento, mas eu acho que eu sou o único caso no Brasil que perdeu para o plano de saúde. A juíza deu parecer favorável às 5h30, às 5h35 ela mudou o parecer, né, favorável ao plano de saúde. E era tempo de pandemia. Nossa. E ainda podia trocar, né, as decisões, eles tinham um tempo hábil para dar a decisão. E a gente falou assim, eu falei: gente, como pode, né, essas coisas? Realmente, e foi uma sequência, assim, foi tudo ruindo, foi tudo caindo, assim. A gente perdeu o plano de saúde, tudo que a gente tinha guardado, que a gente tinha de reserva na vida inteira, foi pagando sessão de quimioterapia, porque estava no meio da sessão, não tinha como a gente... feito 6, faltavam 6 ainda. Eram 12 literalmente sessões. no meio. Cada uma R$23 mil. A cada 15 dias você tinha que desembolsar. Então, o que a gente tinha, o que a gente não tinha, foi embora. Mas para você ver, Deus é tão bom, mesmo nesse período todo, que o dinheiro acabou depois da última sessão de quimioterapia. Então, a gente deu conta de pagar tudo, o dinheiro que a gente tinha da minha rescisão do trabalho, que a gente planejava quitar apartamento, que a gente planejava fazer um monte de coisa, a gente acabou gastando no tratamento. E logo quando acabou esse tratamento, veio a possibilidade de fazer o acompanhamento na rede pública. Então eu devo muita coisa ao pessoal do Hospital de Base de Brasília, eu devo muita coisa ao pessoal do HRT, onde eu fiz a quimioterapia, e Deus foi colocando o tempo inteiro anjos na nossa vida. Em momento nenhum ele deixou faltar o pão na mesa. Nunca, a gente não tinha luxo, mas em momento nenhum ele deixou faltar o pão. E quando a gente achava que não podia acontecer mais nada, vieram as recidivas. Eu tive uma recidiva na pré-aorta, que eu queimei com quimioterapia, e tive uma outra recidiva no fígado. Quando nós descobrimos essa do fígado, a Andréia estava grávida. E a do fígado a gente não tinha mais plano de saúde, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. E aí eu entrei na regulação do Hospital de Base, da rede pública. E graças a Deus eu entrei em outubro, em janeiro eu fui chamado para fazer a cirurgia. E já a Dedé com barrigão de 7 meses e meio, minha mãe já uma senhora de idade, e nós estávamos lá no meio do Hospital de Base, daquele tumulto todo,
graças à televisão, teve até uma coisa engraçada, né? Porque eu fiquei o primeiro dia junto com todo mundo na enfermaria. E aí, quando o pessoal descobriu que o Juliano estava no hospital, né, era uma peregrinação de gente querendo tirar foto. E eu ia ser operado no dia seguinte, todo mundo pedindo para tirar foto. Lá acamado e... né? E a enfermeira-chefe chegou e falou, olha, o senhor está tumultuando minha enfermaria, eu vou isolar o senhor. Aí me colocou num quarto para doenças infectocontagiosas. Eu fiquei sozinho nesse quarto. E a cirurgia que estava marcada para o dia 9 acabou sendo adiada para o dia 10. E eu estava com uma agonia tão grande, porque eu tinha certeza que eu não ia voltar daquela mesa de cirurgia. Já era, na época, acho que a minha 7ª cirurgia. Eu tinha certeza que eu não ia voltar. E eu pedi para ela ir para casa. Falou, vai para casa que eu quero ficar só. Pedi para minha mãe ir para casa, mas você vai ficar sozinho? Falou, vou, eu quero ficar sozinho. E eu tenho um texto que eu ganhei de uma família que é abençoada demais, os Corá, e um texto de São Padre Pio, né? E São Padre Pio ele tem uma intercessão muito forte na saúde. E eu passei a noite inteira chorando e rezando o terço e pedindo a Nossa Senhora para que São Rafael me operasse. Eu fiquei a noite inteira, eu não sei quantos terços eu rezei. Às vezes adormecia, quando acordava Ave Maria, cheio de graça, voltava já no terço. E por volta de 4, minha cirurgia estava marcada para as 6 horas da manhã, 6, 7 horas. 7 horas, né, amor? 7 horas. Aí quando deu 4 horas da manhã, uma enfermeira bateu na porta. Seu Juliano? Opa, tudo bem? E antes de falar da enfermeira, eu ficava me questionando, Deus, como é que você me dá uma filha? Minha esposa, eu tinha menos de 5% de chance de engravidar por conta da quimioterapia. Os espermatozoides todos mortos, né? Não tinha como. E aí a Andréa engravida, né? E no meio da quimioterapia e de tudo mais, e eu falava, como é que o senhor me dá mais uma filha, né? Para a Andréa ter que cuidar, né? Porque eu sabia que eu não ia voltar daquela mesa de cirurgia. E em momento nenhum eu temia a morte, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo nenhum de morrer. O meu medo é saber como é que meus filhos vão ficar, né? Como é que eu fico imaginando o Miguel, o Rafael recebendo a notícia, né, de que eu morri. E era a única coisa que eu pensava, quem vai criar meus filhos? E mesmo sabendo da minha esposa, mas para ela sozinha ia ser muito pesado, né? Então, será que um outro homem vai chegar? Será que ele vai tratar os meus filhos? Porque eu já fui tratado por outros homens, né? Eu sei que não é a mesma coisa. Você não trata como se fosse seu filho. Eu não tive nenhum padrasto na vida que me tratou como se fosse filho dele. E desculpa, gente. Não, é isso. E aí, 4 horas da manhã, a enfermeira vai lá e bate na porta. Seu Juliano, opa, tudo bem? Eu vim trazer o preparo da sua cirurgia. Eu assustei, falei, mas a minha cirurgia não tem preparo. Não, porque o doutor Rodrigo mandou o senhor tomar esse preparo. Eu falei, mas não tem, eu estou em dieta hídrica, não tenho que tomar nada. Ela, não, mas é para o senhor tomar. Tanto que quando eu falei isso para a enfermeira, que eu tinha tomado o preparo, ela falou, mas você não tinha que tomar preparo. Eu vou perguntar, porque vai atrapalhar a anestesia. Eu vou perguntar para o médico se a gente pode operar o senhor. E aí a enfermeira chegou e falou, tomei, né? Um copinho de plástico, um líquidozinho branco, tomei. E aí ela sentou do meu lado na sala, no quarto. E começou a puxar papo. Falou, eu acho que o senhor não vai lembrar de mim. Falou, não, desculpa, eu sou ruim de fisionomia, mas de onde? Eu fui a enfermeira que trouxe o seu filho ao mundo. Eu fiquei, deve ser caô, né? Enfermeira que trouxe meu filho ao mundo. Falou, mas qual filho? Ela, o segundo, o Rafael. Cara, na hora eu gelei dos pés à cabeça. Você tinha pedido para... Eu gelei dos pés à cabeça. E ela continuou conversando, falou, o parto dele foi na maternidade tal, né? Ela, não, foi na tal maternidade. E o parto dele foi até na cama, porque não deu tempo de levar a sua esposa para a sala de parto. Falei, caraca, ela estava lá mesmo. E aí ela ficou conversando, me tranquilizando, eu chorando, ela conversando comigo. E na hora que ela levantou para ir embora, eu pedi, né? Falou, poxa, me fala o nome da senhora para poder colocar no meu terço. E ela parou na porta, olhou para trás e falou, meu nome é Maria. Meu nome é Maria. E eu tenho certeza que naquela noite Nossa Senhora me visitou. Eu tenho certeza absoluta que Nossa Senhora entrou no quarto aquela noite para dizer que quem ia me operar não era o Dr. Rodrigo, era São Rafael. E aconteceu uma coisa engraçada, porque eu entrei na sala de cirurgia rindo, né? E a Dedé sabe como eu sou medroso, eu desmaio com injeção, né? Ele é um paciente difícil. Eu sou um paciente muito difícil. Eu entrei na sala de cirurgia rindo e
estava lá um médico olhando as minhas imagens na tela, outro médico em pé conversando, uma equipe médica conversando. Eu virei para o doutor que estava sentado olhando a imagem e falei, doutor, o senhor vai me trazer de volta dessa mesa, viu? O senhor vai me trazer de volta dessa mesa. Porque eu tenho um filho de 10 anos que depende do pai, que é louco por mim, que é maravilhoso. Eu tenho um outro filho também pequenininho que me agarra toda vez que me vê e minha esposa está grávida, vai nascer agora em março. Não sei o que o senhor vai fazer, mas me traz de volta dessa mesa. Aí o médico olhou para mim, começou a rir e falou, o senhor está ameaçando o médico que vai te abrir? Paraibana arretado. Não, a cirurgia na rede pública, ela é, nesse caso, é diferente, porque se eu tivesse com plano de saúde, eu não teria feito uma cirurgia de abdômen aberto. Tinha feito um cateterismo, que era um tumor no fígado, ele ia lá com aquele bisturizinho elétrico, queimava o tumor e estava resolvido. Por ser na rede pública, tinha que ser abdômen aberto e ele ia tirar metade do meu fígado, porque ele não conseguia chegar no local do tumor. É uma área muito vascularizada, ele ia tirar metade do fígado. O fígado se regenera, tá? Eu falei, ixi, mas e se aparecer de novo no fígado? Eu só tiver metade, lascou, né? Eu vou precisar do fígado inteiro, mas ele foi e me abriu, e de novo a mão de Deus. Porque o tumor que ia me matar não era o tumor do fígado. O médico achou 17 nódulos na minha pré-aorta, que os exames não tinham mostrado. O PET scan não mostrava. E em 3 tinha câncer. Né? E ele passou quase 5 horas me raspando, me raspou daqui de cima até a virilha, tirando o nódulo, que nem o PET scan, que é o exame que acha tudo, tinha encontrado esses tumores. Se fosse uma cirurgia fechada, não teria visto. Ele não teria achado. E aí, de quebra, ele ainda retirou a minha bolsa de colostomia. Eu passei 2 anos com ela. Ele não ia tirar porque não tinha o grampo no hospital para fazer a cirurgia. E quando eu acordei que eu passei a mão, eu estava sem a colostomia. Aí o médico falou para a Dedé que tinha aparecido um grampo e eles tinham. E ele não mexeu no meu fígado, porque quando ele terminou de raspar, já estava com 5 horas aberto, eu comecei a estabilizar. Quer dizer, eu ia para Papai do Céu. E aí o médico falou, não vamos mexer no fígado, não, deixa que a gente vai tentar tratar com quimioterapia. E com 7 sessões de quimioterapia, eu matei os 2 tumores. Né? Graças a Deus. Então eu já estou em remissão desde setembro de 2023. Né? Fiz um PET scan essa semana periódico e a gente sempre fica com medo, né? Eu sou muito agoniado. Antes eu olhava os exames, eu ia pesquisar com o Dr. Google. Aí eu ficava uma semana sem dormir. Hoje eu não abro mais exame, eu deixo para abrir só no médico. Porque se for para ter notícia ruim, pelo menos ele já me apresenta a solução. Já está com ele, se eu passar mal tem enfermeira. Mas eu tenho certeza que a nossa missão, enquanto estiver aqui na Terra, é tentar mostrar para outros casais, principalmente os casais mais jovens, que infelizmente a gente vê muito isso hoje. Muito casal acaba se unindo para sair de casa, porque ele sozinho não dá conta de fazer isso. Então ele casa com outro para juntar renda, e aí é um casamento que tende daqui a um ano e meio, primeira dificuldade, acaba. Eu ouvi uma vez de um casal jovem falando o seguinte, que casamento é que nem submarino. Ele pode até boiar, mas foi feito para afundar. E acho que o nosso objetivo de vida é mostrar que não. Que o casamento, quando você casa em Cristo, o fato é de que você vai caminhar junto. E hoje eu digo para quem está acompanhando a gente, que fica se maldizendo tudo mais, mas que a minha vida está difícil por isso, a minha vida está difícil por aquilo. Gente, vai chegar uma hora que Deus vai fazer um rebuliço tão grande na sua vida, ele vai colocar todas as suas fundações no chão, ele vai derrubar todas as estruturas da sua vida, da sua família, mas com um objetivo, para reconstruir tudo da forma que ele quer que seja construído. Hoje eu tenho certeza, eu digo para vocês e para quem está acompanhando a gente, o câncer salvou meu casamento, o câncer salvou minha vida, porque eu estava indo num caminho que eu não sei se não fosse essa doença, talvez a gente não estivesse junto hoje. Sabe, eu fui um marido ausente por quase 8 anos de casamento. Então, assim, por conta do trabalho, querendo dar para os meus filhos o que eu não tive. Até que eu descobri que o que eu não tive foi um pai dentro de casa. E os meus filhos também não tinham. Então eu precisei ser demitido, eu precisei ter um câncer para saber que o que os meus filhos mais precisavam era eu. Era a minha presença ali dentro de casa. Então, Deus vai destruir tudo, mas pode ter certeza que na hora que ele sentir que a fundação está no chão,
Ele vai reconstruir e vai te colocar, vai te tirar daquela casa de barro bagunçada que você tinha e vai te colocar num palácio, tá? Se você ainda não está no palácio, a gente ainda não está. A gente ainda não está no palácio. A gente veio para cá agora fazendo conta como é que a gente ia sobreviver mais um mês, pagando as coisas. Né? Mas a gente sabe que na hora certa a gente vai chegar nesse palácio. Talvez não seja aqui, talvez seja já com o Papai do Céu. Mas a gente vai chegar lá. E para você, marido, que está acompanhando a gente agora e que às vezes pode estar com alguma dúvida se é a pessoa certa que Deus colocou na tua vida, se você disse sim diante do altar, e o sacramento do casamento é o único sacramento que não é o padre que dá. É o próprio casal. É uma troca do casal. Então você, por sua vontade, disse a Deus que ela era a pessoa da sua vida. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu passei por 9 cirurgias de anestesia geral. E as 9 cirurgias, quando eu abri o meu olho, a pessoa que estava do meu lado era a Andréia. Eu acho que não tem prova maior no mundo de que foi Deus que colocou ela na minha vida e que nós tentamos pelo menos ser a nossa Sagrada Família. Né? Então, assim, olha lá aí. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei, que imagem linda. Né? Aqui é nosso exemplo. E assim, o que a gente puder fazer, a Dedé brinca, né? Santa Dedé de Sobradinho. Então, a nossa ideia é tentar chegar lá. Pretensão, né? A nossa ideia é tentar chegar lá. O caminho é difícil, a gente sabe que ainda vai ter muita aprovação, mas o tempo extra que Deus me deu aqui na Terra, eu vou tentar usar dessa forma para chegar mais próximo do céu. Se eu tivesse morrido naquela primeira cirurgia que eu fiz em 2020, com certeza eu não teria subido. Olha aí. Aconteceu uma coisa muito engraçada, desculpa, amor, eu falo demais. Não, Aconteceu uma coisa muito engraçada. Né? Um dia a gente estava indo para a igreja, eu pegava os meninos na escola, a gente ia para o grupo de oração, né? Nós participávamos do SCC, do SCC e do Ângelus, né? O Ângelus é um grupo da renovação carismática lá da nossa igreja. E eu fui pegar os meninos na escola e estava indo ali no meio do eixo monumental, o Miguel, para variar, né? Eu falo que ele está trocado, ele tinha que ser Rafael. O Miguel vira para mim e fala: pai, você já pensou se o juízo final fosse agora? Do nada. Aí eu virei para trás e falei: tá louco, moleque? Para de falar besteira, mano, é juízo final. Aí ele virou para mim e falou: mas pai, se o juízo final fosse agora, a gente ia encontrar com Jesus. Caraca, velho, que besteira que eu falei. O moleque ensinando, né? Aí eu virei para ele e falei: amor, desculpa o papai, é porque você e o Rafael iam direto falar com Jesus, vocês vão pro céu sem escala. O papai e a mamãe eu tenho que passar por um julgamento, então você assusta, né? Como as crianças vão. Então, quando a gente fala de Sagrada Família, não é só marido e mulher. Não, marido e mulher e os filhos. Né? Deus nos deu essas 3 bênçãos, cada um com o seu saquinho de ouro, mirra, incenso, né? Para melhorar a nossa vida. A gente fala que o Miguel é o protetor da igreja, o Rafa é o arcanjo da cura e a Gabi veio trazer a boa nova. E que essa boa nova seja a cura, quem sabe. Amém. Né? Amém. Tenho certeza. E é isso, né? E a gente faz a promessa no casamento, né? De receber os filhos, os frutos que Deus mandar, né? De receber, de cuidar, de educar na fé. Isso. Né? E realmente a Sagrada Família é isso. E é muito legal de poder enxergar isso em vocês. Amém. Né? Amém. E vocês poderem passar isso, né? Você é um cara público, então todo mundo vê ali, só vê, né, apresentando e tal, mas como diz o seu filho, sorrindo o tempo todo, mas ninguém sabe, né, as lágrimas que tem por trás, o suor. Então, foi muito bacana você poder dar esse testemunho. E assim, ouvir a história de vocês, a gente também, né? O Sérgio teve problema do intestino, a gente superou. Como todo casal, a gente faz as nossas contas financeiras, né? Mas a gente também tem as nossas alegrias, que é aquilo que eu falo, né? De ver que Deus trata cada um como filho, como especial. E Ele cuida. Então pensa, poxa, Maria foi te visitar na sua cirurgia. Deus, com toda certeza, esteve ali do seu lado o tempo todo. Amém. E assim ele esteve ao lado do Sérgio, quando fez a cirurgia dele, ao lado de cada filho que nasceu, vocês com 3 e a gente com 3 também. Então, assim, o que a gente precisa mostrar para os casais? Que vem turbulência. Mas se Jesus está no seu barco não afunda. Se Jesus está no seu barco, ele te fortalece. E às vezes, Gil, isso que você sentiu, que ele te libertou,
através de um momento difícil, né, que ele te trouxe para dentro de casa, quantas pessoas passam por isso e desiste? Desiste. Sim. O pessoal acha que casamento é descartável, né? Não é namorico mais. Não é. Namorico passou, né? Você não tem mais como devolver, não? O papel tá passado. É. Mas e o papel tá passado não é no cartório, tá passado diante de Deus. E né? uma das coisas, assim, que eu também exalto muito nesse período que a gente vê, né? Porque, assim, a gente sempre fala, né? Faz essas comparações da questão dele ser uma pessoa pública, né? Porque a gente sempre, na nossa vida, assim, como ele foi sendo conhecido ali no início, o início do nosso casamento, né? A gente sempre estava em muito evento, era convidado para muita coisa. A gente estava ali num ambiente que a gente estava acostumado ali com uma atenção, né? Sim. E só que a gente esquece que ali nos momentos de dificuldade é o que a maior parte das vezes acontece, né? A gente vê de fato quem é que está do nosso lado. Então, assim, com esse período que a gente viveu, não foi diferente. A gente via as pessoas indo embora, mudando rumo, fazendo outras escolhas. E elas não estavam erradas, são as escolhas dela, né? Então, assim, você passa por um primeiro momento ali que você começa a ver, você não enxerga que Deus está selecionando ali as pessoas, você enxerga um vazio, as pessoas estão te abandonando, né? Então, ali, basicamente, ficou o nosso núcleo familiar. E a gente se fortaleceu muito com um grupo de amigos que a gente chama carinhosamente hoje de familhão, né? Então, são aquelas pessoas que ali, na hora que você sentia que você estava sozinho, eram aqueles amigos que estavam do nosso lado, mandavam mensagem para mim, Dé, você tá precisando de alguma coisa, mandavam comida para nossa casa, assim, mandavam coisa para os meninos, chamavam, pegavam os meninos para sair. Assim, é aquela família que Deus escolheu pra gente e é uma das coisas que eu sempre falo, assim, porque teve uma época, principalmente no início, os meus pais questionavam muito, né, essa nossa entrega muito grande para a igreja, vocês estão perdendo tempo, vocês passam o final de semana inteiro no encontro de jovens, vocês acabam largando os meninos em alguns momentos, e assim, querendo ou não, passa na nossa cabeça, né, será que a gente está fazendo isso? Qual o propósito de tudo isso? Mas a gente ganhou uma família tão grande em Deus, assim, tem esse grupo especialmente que está sempre muito próximo da gente, mas a gente tem uma comunidade, então quando a gente descobre que a gente faz parte de uma comunidade, que acredita nas mesmas coisas, que busca o mesmo lugar, você vê a força, você tem a força de Deus, mas aquilo que eu estava brincando, naquele ceticismo que ainda eu caio, Deus se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Então, assim, eu lembro que os nossos amigos, eles nem sabiam, assim, porque a gente é muito discreto com essas coisas de finanças e tudo. A gente resiste muito, assim, para pedir ajuda para qualquer coisa, porque... Até para família. Até para família, porque a gente tem muito esse comportamento. Poxa, a gente tá junto, a gente decidiu fazer as coisas juntos, a gente não tem que ficar dependendo dos outros. Meus pais, a família dele, cada um já fez seu propósito, cada um tem seu dinheiro, né? E não a gente não tem que ficar pedindo as coisas. E aí foi um momento que eles foram antes da cirurgia do Gil, a gente fez um momento de oração muito bonito lá em casa, né? E aí... Um dia antes da minha internação. Um dia antes, e o Gil tava precisando, né, de um exame específico, e a gente não falou pra ninguém que a gente tava precisando e tudo, e a gente quebrando a cabeça de como ia ser e tal. E aí, no final desse momento de oração, todo mundo desejando ali bênçãos e tudo pra cirurgia, entregaram pra gente um envelope, assim. Até hoje, a gente não sabe, a gente não recebeu essa lista, mas, assim, foram tantas pessoas que foram ajudando, assim, até me emociono porque... é muito especial, assim, a gente não sabe nem quem agradecer, sabe? A gente só sabe que as pessoas se uniram, assim, sem a gente saber, e na hora que a gente abriu, assim... Era o valor do exame. Era tipo o valor do Pix, era exatamente o valor do exame. Eu falo assim, meu Deus do céu, olha a providência de Deus, assim, sabe? E aí você olha, você fala, cara, como não acreditar, né, que Deus tá com a gente? E nesse período dele no hospital, era... uma coisa assim que me fortificava muito, porque eu chegava no hospital de base e Maria chegava antes de mim, né? Porque eu tava com o barrigão dela. Nossa. E na hora que eu chegava, e as pessoas ficavam assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, não vou abandonar o meu marido. Porque é isso, né? Por mais que a gente esteja muito conectado, que a gente ame os nossos filhos,
a gente é ensinado ali na palavra de sim. que primeiro é o nosso marido, né? É o marido, é a esposa. É a esposa. Então eu falava assim, cara, independentemente do que for acontecer, Deus vai cuidar do que tá acontecendo aqui. Eu quero ficar com meu esposo, eu não vou deixar ele sozinho. Então, assim, eu ia com o meu computador, eu não quis parar de trabalhar, eu ficava lá no hospital de base trabalhando, parava, esperava médico e tudo. Eu tenho várias fotos deitado na cama. E ela, sem ver, eu pegava o celular, ela lá no computador Trabalhando com barrigão. Um barrigão, sentado naquelas cadeiras de hospital de base, sabe? Do lado. Fazendo e todo mundo muito preocupado. Eu falei, gente, não se preocupem comigo. Eu sei o meu limite. E na época, as minhas médicas ficavam assim, André, como é que você tá? Todo mundo preocupado. Eu ia para os exames. Era um momento muito doloroso, porque a maior parte das ecografias eu ia sozinha. Teve uma que eu fui com meu pai, outra eu levei o Miguel. Desses exames, eu não tive. E ele não tava lá, sabe? E eu ficava assim, e a médica ficava toda hora, como é que tá o Gil? Vai dar tudo certo, Maria tá ótima, aqueles exames que são mais complicados ali, né? Para ver algum tipo de malformação. E eu tava ali, eu falava, não tava sozinha porque eu sabia que Deus estava junto, mas você queria a pessoa ali. Sim. E aí eu ficava falando pra médica, poxa, Maria não pode nascer antes dele estar bem, porque eu não vou aguentar passar por um parto sozinha. E aí, quando ele estava hospitalizado no hospital de base, eu chegava e aí sempre aquela preocupação, eu falei, gente, tô bem. Só que quando eu ia, principalmente quando ele estava na UTI, ele ficou muito mal, assim, depois da cirurgia. Então, eu chegava, ele não queria olhar para mim, ele não queria levantar da cama. E aquilo foi me dando uma agonia. E eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu pedia forças a Deus, porque eu falava, cara, se um bebê dentro da minha barriga não tá fazendo esse homem levantar, o que eu faço? E tava muito difícil. Eu chegava em casa, aí minha mãe perguntava como é que eu tava, meio que tentava preparar ali, porque cada vez que eu chegava... Teve um dia que eu cheguei e, assim, muito engraçado. A sorte é que eu sou muito prática, né? Mas, assim, teve um dia que eu não consegui encontrar com o médico. Ele só passava em horários que eu não estava. E um dia eu cheguei na UTI e o médico estava saindo, assim, da visita. Eu encontrei ele no corredor. Eu falei, nossa, doutor, eu preciso falar com o senhor, eu preciso saber o que foi a cirurgia do Gil, como foi e tal. E assim, falei desse jeito, preciso saber como foi, eu quero detalhes, eu gosto de saber e tal, e eu preciso saber as condições do meu médico. Ela pediu detalhes, ele Só deu detalhes. que ele era residente, e residentes, né, são... Filtro? Não tem filtros. Então ele começou a falar, não, porque o Gil começou a entrar em sofrimento, o batimento dele fez isso, ele quase morreu em tal momento, e começou a me dar detalhes, assim. E eu só assim, desse jeito, olhando pra ele. Aí na hora que ele terminou de falar, eu falei, obrigada, doutor, pelos detalhes. Aí eu entrei na UTI, eu olhava pro Gil assim, eu falei, cara, esse é um sobrevivente. Porque, tipo, obrigada a Deus, meu marido tá vivo, porque depois desse relato, que ele quase morreu, sei lá quantas vezes na cirurgia, não sei quantas bolsas de sangue, ele foi dando muitos detalhes. E eu assim, meu Deus do céu. E eu falava assim, cara, tu não saiu. Forte, né? Você não saiu dessa mesa de cirurgia pra você ficar deitado aí e não querer reagir. E aí foram dias, assim, ele ia ficar na UTI 5 dias, ele acabou ficando 10. E aí, cada hora que o médico vinha, era uma complicaçãozinha. E tava perto do aniversário do Miguel. E o Miguel toda vez perguntava, mamãe, o papai vai estar no meu aniversário. E eu falava, meu Deus do céu, eu só peço a Deus que esse homem esteja vivo. E que, pelo menos, eu consiga fazer de um jeito que o Miguel veja o Gil, sabe? Porque, assim, eu não tinha nem esperança que ele saísse do hospital assim cedo, né? Porque todo dia que a gente chegava, e aí nisso, chegava minha sogra, perguntava como é que ele tava. E como eu sabia, né, que também poderia machucá-la, contar muitas verdades. Esses detalhes, né? Então eu sempre falava, não, os exames estão evoluindo. Não mentia, porque eu também não sou de mentir. A gente, né, tem que ser real, porque se acontecesse alguma coisa, não adianta se florear. Mas assim, eu tava sempre me preparando. Aí teve um dia que eu cheguei do hospital, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, não sei se ele passa dessa semana, assim, sabe? E eu chorava muito e pensando muito nas crianças. Eu falei, ele não reage, eu não sei o que fazer. E aí ele nem sabe disso, é a primeira vez que eu tô contando isso, assim. Ele ficou bem depressivo. E aí eu nunca falei isso pra ninguém, assim. Mas tiveram dias que eu saí do hospital de base que eu fechava o computador e falava, não vou trabalhar. Eu ia pro Santíssimo.
E eu rezava, eu chorava, eu rezava, falava, Deus, não é possível que isso vai acabar aqui, dessa forma, sabe? Minha filha precisa ver o pai dela, só ver, assim, o que a gente vai fazer depois, a gente vê. Eu sei que as coisas vão ser providenciadas, a gente tem família, tem amigos, Deus provê. Mas, assim, eu só quero meu marido, sabe? E minha mãe brincava, ela falava assim, minha filha, fica tranquila, eu tô começando a ler sobre parto, se o Gil não estiver lá, eu vou junto. E minha mãe, desde o Miguel, ela falava assim, cara, parto normal é muito anormal, vocês são muito loucos e não sei o quê. Isso não existe, vai logo pra cesárea. E eu sempre fui dessas. Vai nascer no tempo dele e tal. Na hora que a minha mãe falava assim, eu vou estar com você, eu falei, não, gente, eu vou ficar desesperada com a minha mãe lá. Ela não vai dar conta. Vai me deixar mais nervosa. Né? Vai me deixar nervosa, eu vou ficar pensando no Gil. E aí, assim foi, o Gil conseguiu. No aniversário do Miguel, a gente levou ele no hospital de base, porque ele estava hospitalizado, mas ele recebeu alta numa sexta-feira da mesma semana do aniversário, e no sábado era a festinha dele. Então o Gil pôde estar. Mais uma vez, amor de Deus, cuidando. De novo. Muito. E aí nisso a gente foi, né? Eu continuei fazendo lá os acompanhamentos da gestação e tal, e ele começou logo em seguida, ele já começou a fazer quimioterapia. Aí quando era na semana ali que estava mais ou menos prevista, entrou naquela fase, né? A Maria pode nascer. Qualquer hora é hora. E eu indo pra consulta, e meu pai, minha filha, pelo amor de Deus, você tá indo dirigindo pra consulta. Eu falei, pai, eu me conheço, eu já pari 2 filhos. Se acontecer qualquer coisa, eu paro no meio da rua e eu peço pra alguém me levar pro hospital, fica tranquilo. E ia fazendo os exames sozinha, ia fazendo as coisas. E o Gil em Taguatinga, indo em Taguatinga fazer quimioterapia super forte, passava super mal. E eu falando pra minha médica, e eu conversava com a Maria, eu falei, meu amor, não nasce essa semana nesse momentinho, deixa seu pai se recuperar, porque a gente precisa do papai. E aí, quando foi a segunda sessão, não foi, amor? Quando você tinha voltado a fazer, já era março, né? Quando ele foi, isso foi numa quinta-feira, na terça ele tinha ido colocar químio, e aí na quinta ele tinha ido em Taguatinga tirar a quimioterapia, eu tinha ido fazer uma sessão de acupuntura, porque eu falei assim, a quimioterapia tá acabando, tipo, vou pra acupuntura, coloca aí, acelera tudo que essa menina tem que nascer esse final de semana. E aí fiz a sessão, quando foi à noite, ele ainda passando super mal, né, de ter tirado a químio. Aí ele foi dormir e tudo mais, eu tava assistindo um seriado, e eu falei assim, gente, comecei a sentir uma contração, e eu falei, não é possível. Quinta-feira. Aí na hora que eu fui ao banheiro, assim, aí eu falei, cara, outra contração. Aí eu não falei nada pra ele tava dormindo. Aí eu liguei pra minha físio, que é a minha doula, eu falei, Gi, vai nascer. Aí ela falou, André, você tem certeza? Eu falei, Gi, a última vez quase não deu tempo de eu chegar no hospital, você tá me perguntando se eu tenho certeza? Ela, então bora. Liguei pra minha médica, eu falei, doutora Mari, eu tô sentindo contração. Ela, quantas contrações? Eu falei, 2. Ela, você tem certeza, André, que você quer ir pro hospital? Falei, doutora, eu conheço meu corpo. Ela, então tá bom, eu tô aqui num parto, vem pra cá. Aí depois disso veio a terceira contração. Falei, caraca, essa menina vai nascer. Aí eu acordei ele, Gil, tá na hora. Ele, como assim tá na hora? Desesperado, né? Espera que eu tenho que parar de passar mal, né? Ela é a tranquila, eu sou desesperado. E eu assim, e ele no carro, assim, veloz e furioso. Eu falei, calma, vai dar tempo dessa vez. Porque o Rafinha quase não deu, né? A gente chegou no hospital e aí, em questão de 10 minutos que a gente chegou no hospital, ele nasceu no quarto, Nasceu né? na cama. Foi o que você falou. Não foi pra sala de parto. Aí bom que ela virou pro médico, pro obstetra na época, doutor Nilson, e falou, doutor, você não vai me levar pra sala do parto? Aí o doutor olhou pra ela assim e falou, você não queria um parto normal? Mais normal que isso, só no pasto. Goianão, ele gosta, só no pasto, Porque a gente brincava, que eu falei, eu quero o parto do Rafael diferente do Miguel, eu quero na posição mais confortável e tudo. E ele era um médico mais tradicional, assim. E ele, não vem com essas invenções de moda, né? Na hora que for pra nascer, a gente vê o que dá pra fazer. Aí ele brincou. E o da Maria, ele já tinha se aposentado, né? E aí foi a doutora Mari. E eu falava, e eu fiz altos planos. Eu falei, não, agora que eu já sei, já vivi os partos, o da Maria vai ser diferente. Eu quero playlist, eu quero sala de parto, idealizando aquele monte de coisa. Aí chegou na semana, eu falei, não, só quero meu marido do lado. Tá bom. Tá vendo? O que importa mesmo é isso, né? Mas teve tudo isso, graças a Deus. Mas teve, ela esperou. Eu vou te falar, não que os partos dos meninos não tenham sido especiais, mas o da Maria Gabriela, até pelo momento que a gente passava, e ela
estava na bola, né, naquela bola de pilates, preparando para ter, eu estava abraçado com ela, isso fez uma diferença danada. Eu não sei quem chorou mais, ela ou eu, na hora do parto, de poder ver aquela bebezinha nascendo, aquela coisa maravilhosa. 5 minutos depois do parto, ela estava comendo um pão sentada na mesa, a coisa mais maravilhosa do mundo. E a certeza de que em momento nenhum Deus nos abandonou. Você viu que tudo foi casadinho? Sim. A gente fala muito assim, né? Aí já vai outra música, né? Teus planos. Teus planos. Os planos que fiz sem você, né? Só me fizeram fracassar. Então, a nossa vida foi sempre assim. Nunca teve margem, sabe? Nunca teve margem. Em momento nenhum nós tivemos margem. Ou para uma margem mais tendendo para o pior, uma margem mais tendendo para o melhor. Foi sempre o que Deus queria que acontecesse naquele momento. O emprego que eu perdi foi no momento certo, a doença veio para salvar o casamento, a Bibi veio para fortalecer, e você teve... o dinheiro ia acabar, aparecia uma fonte que a gente não sabe de onde vinha, nunca faltou. A gente nunca teve... Tem uma passagem na Bíblia que eu acho fantástica, que é da viúva que estava com o último restinho de farinha, né, que o profeta chega para ela e pede para ela fazer um pão, e ela vira para o profeta e fala, eu não tenho mais, eu vim aqui pegar água para fazer um pouquinho de pão com o resto de farinha que tinha no pote, e eu e meu filho a gente espera a morte. Aí o profeta fala para ela, não tenha medo, você pode ir lá pegar, faça o pão, eu estou te pedindo, você vai fazer esse pão e não vai te faltar nada. E o potinho, aquele restinho de farinha que tinha no pote, durou até que a seca acabasse, que a chuva viesse, que ela tivesse de novo o que comer. Então, nós passamos esse período todo com a raspinha do pote. E em momento nenhum ele deixou a farinha acabar. Então, isso pra gente foi uma lição, assim, absurda. A gente sabe, a gente estava vindo para cá fazendo conta. E nessa rotatória aqui da entrada, eu falei para ela, amor, Deus nunca deixou faltar nada. Ele vai prover. Na hora que a gente estiver desesperado, que não souber de onde vai tirar, vai chegar o potinho de farinha pra gente. E a gente fala, né? A gente tem muito uma passagem que define muito essa nossa parte da história, né? Porque aí depois disso, depois da cirurgia, das coisas, o Gil novamente, né? Ficou sem emprego. Aí logo depois, também um tempo depois, ele ainda estava sem uma perspectiva e tudo. Eu perdi o emprego. E aí, no dia que eu fui receber a notícia, né, que eu ia ser demitida, eu tava numa mesa, assim, e eu já sabia, né, assim, você sente, você já sabe, né, Sim. A pessoa, os chefes nunca conversam com você, aí quando eles te chamam pra conversa presencial, depois de você ficar 2 anos no online, aí você fala, nossa, não é notícia boa, né, então quando eles falaram, assim, infelizmente e tal, a gente não tem condições de te manter e tudo. Eu comecei a dar gargalhada, assim. Porque na minha cabeça só vinha, assim, Romanos 5. O Senhor deu, o Senhor tirou. E na hora eu tava rindo, eles falaram assim, nossa, mas por que você tá assim, né, e tal? Eu falei, gente, olha só, é o que eu falo pro Gil. Só faltava isso. O Gil tá sem emprego, já passamos por doenças, já passamos por dificuldades inúmeras. Só faltava isso, assim, pra tirar o último tijolinho, sabe? Pra ficar os 2 sem emprego, os 2 assim no chão, tudo zerado. Aí eu falei, mas eu tô rindo, e aí retomou muito aquela sensação que ele teve, que eu falei assim, se Deus tirou a última coisa que tinha, é porque Ele quer reconstruir uma coisa muito bonita na nossa vida. E eu tenho uma confiança absurda de que por tijolinho, Ele já está fazendo isso. Porque assim, por meio de tudo isso que a gente está vivendo, o Senhor deu, o Senhor tomou, e sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Outra música. Então, assim, bendito seja o nome dele, que ele está restaurando tudo na nossa vida. Então, eu vejo assim, a gente se aproximou mais da igreja, a gente reza mais em família. No final do ano passado, todos nós, inclusive os meninos, a gente fez a consagração à Nossa Senhora. Eu tava esperando para falar. Que a gente tentou, eu pessoalmente tentei 3 vezes e não tinha conseguido. A gente fez com as crianças. Então, assim, a gente vai vendo que as coisas vão retomando. Claro,
a gente vive, a gente brinca assim, né? As pessoas falam assim, vocês podem dar um testemunho? Eu falei, a gente dá testemunho todos os dias, porque ele não acaba nunca, né? Porque a gente acha que, é uma história que tem início, meio e fim. Não tem, a gente está vivendo esse testemunho, né? Então, só termina quando a gente estiver junto lá no céu. Então, a gente vê que a cada momento, Deus vai proporcionando uma experiência, uma dificuldade aqui que ensina outra coisa. Aí tem hora que eu brinco, assim, né? Eu falo pro padre, quando a gente vai fazer direção espiritual, eu falo, Padre do céu, eu acho que eu não tenho mais forças, assim, sabe? Já aprendi muito, né? Deus, o que o senhor tá querendo? Não precisa assim? ser senador, mas a gente entendeu, né? Porque quando você não aprende por bem, você vai por mal. Vamos tentar pelo bem, aprender pelo bem agora. E aí a gente fica assim, eu fico, meu Deus, o que será agora que ele tá querendo ensinar, sabe? Mas assim, a gente sabe, né, que cada dia a gente tem essa oportunidade, né? Se tem esse ciclo de que a gente pode dormir e acordar no dia seguinte e retomar a nossa esperança, retomar o fôlego, é aquilo, né? Se o dia não foi bom hoje, a gente vai, deita, agradece a Deus, tenta aprender e no dia seguinte retoma as forças, Uma coisa que eu comecei a fazer depois da doença, né? Raramente eu rezava antes de dormir e nunca rezava antes de acordar, por exemplo, ou na hora de acordar. Hoje, quando eu durmo, eu rezo o texto todos os dias, eu faço adoração uma vez por semana, pelo menos. Eu tinha o costume de todo dia 10 ir para o santuário, agora por conta do horário não consigo mais ir, mas a nossa igreja, que fica na 604 Norte, a São José Operário, ela tem adoração todo dia, meia hora antes da missa. Então, o Santíssimo fica exposto lá na frente e é uma coisa muito legal que foi implementada pelo Padre Ricardo. E na hora de dormir, eu faço a minha oração e na hora que acordo é a mesma coisa todos os dias, né? Eu agradeço a minha mãezinha por ter acordado mais um dia e peço a ela que desde o momento que eu colocar os pés no chão até a hora que eu deitar de novo, que os meus passos sejam os passos dela. Né? E muita gente às vezes já me questionaram, mas por que você tem essa devoção por Maria e não por Jesus? Não é que eu não tenho devoção por Jesus, pelo contrário, ele está lá na Santíssima Trindade, só que tem um exemplo muito legal que eu gosto de dar. Você consegue olhar para o sol? Né? Jesus é o sol. Você não consegue olhar para o sol, mas eu consigo olhar para a lua. E a lua, o que é? A luz da lua é o reflexo do sol. Então, quando você olha para a lua, você está olhando para o sol. Quando eu olho para Maria, eu estou olhando para Jesus. Né? E ela foi uma porta que Deus nos deu. Né? Ela é o meio do caminho. Você não vai conseguir chegar no céu se você não passar pela mãezinha. Né? E isso a gente traz, a gente gosta de mostrar para os nossos meninos. A gente estava falando da consagração, porque nós tentamos, eu passei acho que 3 ou 4 anos tentando me consagrar e nunca conseguia, sempre acontecia alguma coisa, a Dedé é a mesma coisa. Então nós fizemos ano passado o objetivo de fazermos a consagração em família, porque Maria não quer o Juliano só, a Maria não quer a Dedéia, a Maria quer os 5. Né? Então todas as noites nós sentávamos e fazíamos a nossa preparação para a consagração. Foram assim meses maravilhosos de preparação. E quando nós chegamos em família, os 5, né, a Bibizinha ainda não fez, mas ela está no bolo também. Quando nós chegamos os 5 no altar para fazer a consagração, né, aquilo para a gente foi um momento de vitória absurdo. Né? O Miguel chama, né, o Rafa chama também. É a nossa cadeia. Eu estou preso a Maria. Eu estou preso a Maria. Cadeia boa. A cadeia boa, né? Bem melhor que os outros puxam por aí. E tudo que a gente tem na vida foi por intermédio, todos os momentos, vocês viram o relato. Todas as conquistas da nossa vida até hoje foram presentes de Deus por meio de Jesus com a intercessão de Maria. Então, como é que eu não vou amar essa mulher? Né? Como é que eu não vou entregar a minha vida na mão dela e falar, mãezinha, cuida? Né? E eu sei que ela cuida da gente todo dia. Demais, demais. E eu lembrei aqui agora acho que eu até já falei disso um dia, mas quando a gente pensa no sofrimento que a gente está passando, a gente é humano, né? A gente fala, poxa, Senhor, de novo, comigo, mais uma vez, tá doendo já. Aí um dia eu tava vendo um padre falar, né? Ele falou assim, cara, Deus não poupou Maria. Exatamente. Né? É a mulher mais importante que pisou nessa terra até hoje. E nenhuma outra mulher vai ser tão importante quanto ela. Né? Ela sofreu o que ela sofreu, ela viu o filho dela ser traspassado por uma lança depois de estar crucificado. Ela teve esse sofrimento. Aí a gente vai ficar perguntando, por que eu? Né? Então, assim,
é muito disso, né? Você falar, poxa, eu preciso me espelhar nela, eu preciso ter a humildade dela, ter a capacidade de receber aquilo que Deus dá pra gente. Aquele sofrimento que a gente está recebendo, que não tem dúvida nenhuma que é difícil pra caramba, mas aquilo ali é um degrauzinho, ou alguns, para a gente estar mais perto do céu. Amém. Né? Amém. E olha, eu vou te falar que o Sérgio já teve umas 7 vidas, mas você, o que eu contei foram umas 10 já, viu? Agora tá bom. Não, chega. Vocês repararam, a gente fala muito por meio de música, né? Sim. Músicas que marcaram. E eu sei que Cristo fala comigo por meio das músicas. Eu tenho esse costume, quando eu tô com algum problema ou alguma dúvida, eu entro no carro, tenho minha playlist, coloco lá e falo para ele, pai, o que é que você quer de mim? Aí, cara, é batata. 99% das vezes toca a música que fala exatamente aquilo. E um dia a gente estava voltando para casa depois de descobrir, né, essa recidiva, e eu estava desesperado, chorando no carro, e coloquei a playlist e começou a tocar uma música que eu queria que você de casa, quando tivesse a possibilidade, ouvisse também. Coloca na playlist, na sua busca, na sua plataforma de música, uma banda chamada Preto no Branco. É uma banda evangélica, e eles têm uma música chamada Tá Chorando Por Quê? Né? Essa música, ela é assim, é a minha vida. Né? É a minha vida. Porque ela fala mais ou menos isso, né? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que está olhando por você. Não era nem para você estar aqui. Ele fala com essas palavras. Não era nem para você estar aqui. Mas Deus olhou para você e disse, esse aí vou levantar. E onde ele colocar a mão, eu vou abençoar. Cara, tem mensagem mais maravilhosa que essa? Ele fala, não chores, quem cuida de você não dorme. Né? É algo assim maravilhoso. Nós temos um Deus, a gente pode bater no peito e dizer, nós temos um Deus que é maravilhoso, que é Pai. E como está escrito, qual é o pai que quando o filho pede um pão, um peixe, ele dá uma cobra? Sim. O nosso não faz isso. Às vezes você está passando por algum perrengue, é porque ele quer que você aprenda. Às vezes é para o bem, como eu disse, eu pedi a mulher perfeita, não a mulher perfeita, mas a mulher ideal, a mulher certa para mim. E eu precisei de um sinal de que era a Andréia. E quantas vezes ele mandou 20, 30, 40 sinais e eu não entendi. Falei, beleza, é assim? Vou colocar um câncer na sua barriga para você entender que eu quero você para mim. Você não aprendeu pelo bem? Você vem pela dor. E você ter a consciência, claro, depois que passa a tempestade. Sim. Porque até Pedro, na hora que Cristo mandou ele andar na água, Pedro afundou. A rocha sobre a qual ele construiria a igreja. Se Pedro afundou, quem somos nós? Mas depois que passa a tempestade, que Deus manda o vento acalmar, que ele manda o mar sossegar, você vê que você está na barca segura do lado dele, você viu que aquilo ali serviu para você aprender alguma coisa. E eu tenho certeza que tudo isso que nós passamos, quando a gente chegar lá na frente, que não seja namorado eterno ainda, mas se puder ser na terra, melhor ainda. Mas que nós saibamos que tudo aquilo teve um objetivo, que era fazer com que a gente conseguisse chegar mais perto do céu. Repito, se eu tivesse morrido no dia 27 de novembro de 2020, talvez agora eu estivesse no purgatório em um lugar pior. O Juliano morreu naquele dia. Aquele Juliano morreu naquele dia. E eu renasci para Cristo naquela mesa de cirurgia. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Nossa. Isso é difícil de comentar. Mas é tremendo o que a gente recebe na vida da gente. E o que a gente está recebendo de vocês aqui hoje, Nossa, não é um testemunho só. A gente só tem que agradecer. É uma catequese que a gente recebe aqui. A gente que agradece o convite. E eu espero, assim, do fundo do coração, que cada um que está assistindo perceba as bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Amém. Que aproveitem o testemunho de vocês, que é lindo, que vocês possam continuar levando essa palavra em todos os lugares que vocês vão. De forma tão forte, né? Tão Porque forte. eu penso assim, Deus faz tudo certo. Então Deus não te deu o dom para vocês dois de falar à toa, é para vocês falarem. Então o poder que vocês têm, o dom da comunicação, mesmo o dom de falar, desculpa meu, mas o dom da comunicação mesmo. Então que bom que vocês compartilharam isso com a gente, assim, apesar de já conhecer o Gil há alguns anos, né, André, o Sérgio conhece o Gil há mais tempo, deve ter passeado junto, quando solteiro. Não. Sabe onde que eu fui com o Gil?
Talvez, uma vez foi você e o Cris, a gente foi assistir o jogo do Vasco, do Mané Garrincha, que o Romário tava pra fazer o gol 1000 e não fez. Não fez, Infelizmente. No antigo Mané Garrincha. Antes da demolição, faz tempo, antes da demolição. Antes da demolição. Rapaz, mas essa é só a parte que a gente conta. Então, assim, nem a gente imaginava pelo que vocês passaram. Então, para você que já é uma figura pública, trazer isso a público, né? Falar da questão realmente da demissão, da doença, eu imagino o quão difícil e o quão nobre na mesma proporção é. Então, assim, muitíssimo obrigada. Cada podcast tem sido um presente, né? Nossa, E eu tenho certeza que esse Deus embrulhou e colocou um laço. Falou assim, vocês têm que aprender alguma coisa. Nossa, a gente aprende demais. E hoje a gente foi também. catequese pra gente aqui. Uma catequese incrível mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, assim, do fundo do coração. E que Deus abençoe profundamente vocês. Vocês vão estar nas nossas orações sempre. Todos os dias. Todos os dias. E a gente pede que vocês rezem por nós também. Com certeza. Pode deixar. Posso começar agora? Pode. Permitir? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Pai de infinito amor e misericórdia, Tu que és o Senhor do tempo, o Senhor das coisas, o Senhor de tudo. Fortalecer em nós, ó Pai, a certeza de que Tu és e Tu sempre serás o nosso protetor, o nosso defensor. Quem é o inimigo, Senhor, diante do Teu poder, diante da Tua força? Fortalecei não só esses casais que estão aqui hoje, mas todos aqueles que estão nos acompanhando. Fazei, Senhor, de cada família um exemplo da Sagrada, que cada casa seja uma catedral, Senhor, e que dentro desta catedral estejam os Teus filhos amados, os Teus filhos protegidos. Nossa Senhora, Mãezinha do céu, cobre nossas casas com o Teu manto. Abençoai todos aqueles que nelas entrarem, que delas saírem, que nelas permanecerem. Que o inimigo nunca nos veja, que o inimigo nunca nos alcance. E que um dia, na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, com a unção do Espírito Santo, nós podemos nos reencontrar na morada eterna. E que quando nós chegarmos lá, Senhor, nós tenhamos a tranquilidade de olhar nos Teus olhos e falar que aquilo que nós podíamos fazer em terra para chegar no céu, nós fizemos. Amém. 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 Lindo. Obrigada. Obrigada Amém. pelo convite. Pra gente finalizar. Uma lembrancinha Uma para lembrancinha vocês, que é a pra caneca do vocês. programa. Pode abrir? Pode abrir? Pode. Por favor, por favor. Todas as vezes que vocês usarem, né, que vocês realmente façam uma oração pelas famílias. Amém. Pra cada casal. Pra cada Mostrar pro casal. pessoal de casa. E vida longa a este projeto maravilhoso, Amém. que a gente Gentil. possa Gentil. conhecer Saúde. muitas famílias também, muitos testemunhos que edifiquem a nossa vida, né? E uma coisa que eu quero deixar para vocês, é como a Dedéia falou, que Deus dê vida longa ao programa, porque hoje, infelizmente, o que a gente mais tem, seja nas redes sociais, seja na TV aberta, seja nos streams, onde você tiver, são peças que incentivam, né, a separação das famílias, incentivam a traição. Hoje a gente tem medo de deixar os nossos filhos assistirem qualquer coisa na TV que nós não tenhamos visto primeiro. Sim. Então, quando a gente pega um programa, né, um podcast, por um casal tão espiritualizado, um casal que agrega tanta coisa boa para as famílias, a gente não pode perder. Então, você que está acompanhando, vai lá, dá o like, compartilha, tá? E fala que tem coisa boa também nas redes sociais, tem coisa boa também na internet. E quando a gente fala de coisa boa, é um exemplo como esse, né? Pegar a Yarinha, pegar o Sérgio, pegar tantos casais que já passaram por aqui. Pois é, tantos casais, e tem tanta coisa boa no podcast. Você que está aí, vai lá dar uma olhada no histórico, olha também. Vamos passar para frente, a gente passa tanta besteira, vamos passar coisa boa para frente. Sim. Então, em nome dos casais, eu agradeço vocês. Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito coração. obrigado, viu? Muito obrigado. E eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Gente, foi bom demais. Obrigada mesmo, viu? Cara, Gil, obrigado A gente que também. agradece André, pelo convite. muitíssimo obrigado.